Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, quinta-feira, dia 13 de março de 2025, cada unidade do Bitcoin está ali na casa dos 82 mil dólares americanos, com uma desvalorização nas últimas 24 horas de aproximadamente 1%. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, também está numa desvalorização nessas últimas 24 horas, mas uma desvalorização ligeiramente menor. O Ether está caindo cerca de 0,7% nesse mesmo período, com cada unidade cotada em 1.870 dólares. A gente tem visto, ao longo desses últimos dias, o mercado cripto muito volátil. A gente viu quedas intensas, a gente viu algumas correções, quedas de novo na sequência, então muita cautela em negociações. De qualquer forma, a gente está conseguindo ver, dentro ali do top 10, por exemplo, de maiores criptomoedas por capitalização de mercado, alguns projetos tendo valorização ao longo desse último dia. Dentre eles, XRP, o token XRP emitido pela Ripple, que está valorizando mais de 4% nessas últimas 24 horas, BNB quase 6%, Solana cerca de 1,7%, Então, algumas criptomoedas estão conseguindo sim se valorizar mesmo com essa volatilidade. De qualquer forma, muita cautela nas suas negociações. O cenário macroeconômico não está fácil e não está fácil para nada de renda variável, nada de capital de risco está fácil. A gente está vendo grandes ações também tendo queda nos Estados Unidos, então muita cautela. Dando prosseguimento ao Giro Bitcoin de hoje, dando agora um giro pelos ETFs do mercado americano. No dia de ontem, a gente voltou a ter um inflow no ETF de Bitcoin Spot, é isso mesmo, depois de uma longa sequência de dias tendo outflow, tendo saída. No dia de ontem, a gente teve uma entrada de 28 BTC, bem pouco, é verdade, muito pouco mesmo, mas de qualquer maneira importante para frear a quantidade de dias de outflow negativos que a gente estava tendo em sequência. Vamos acompanhar o mercado no dia de hoje, quem sabe a gente não possa ter um mercado positivo. Se no ETF de Bitcoin Spot a gente teve essa boa notícia, a gente teve a notícia de um inflow, o mesmo a gente não pode falar do ETF de Ether Spot. O ETF de ETH Spot no mercado americano voltou a ter saída, uma saída de aproximadamente 5.300 unidades de ETH, o que em dólar americano dá 10,3 milhões. Com isso, a gente teve o 6º dia consecutivo de outflow nos ETFs de Ether Spot dos Estados Unidos. Vamos acompanhar ao longo do dia e, naturalmente, a gente vai trazer para vocês o resultado de hoje no episódio do Giro Bitcoin de amanhã. Dando prosseguimento no episódio de hoje, mas ainda falando sobre a questão de ETF, a SEC, que é a CVM americana, adiou a decisão de aprovar vários ETFs baseados em XRP, Solana, Litecoin e Dogecoin. Em uma série de arquivos publicados no dia 11 de março, a agência afirmou que designou um período mais longo para decidir sobre as mudanças propostas nas regras que permitiriam que os ETFs avançassem. Entre os ETFs afetados estão o XRP ETF da Grayscale e o ETF de Solana à vista da CBOE BZX Exchange, cujas decisões foram adiadas para maio. De qualquer forma, de acordo com os dois principais analistas de ETF do mundo, na minha opinião, que são os da Bloomberg, o Eric Balchunas e o James Seyffart, eles acreditam que isso não foge do padrão da SEC, que já era algo esperado, e que isso não diminui a chance da aprovação. Eles, inclusive, estão bastante otimistas sobre essa aprovação ao longo do ano de 2025. E eles ainda ressaltaram outra coisa muito importante, que tudo foi adiado, incluindo os ETFs de Ether com staking. Ou seja, a questão de staking no ETF de Ether realmente está sendo bastante debatida e pode ser que ali em maio a gente também já tenha essa aprovação oficial. E isso, sem sombra de dúvida, vai ser um game changer para o ETF de Ether Spot do mercado americano. E ainda falando sobre essa questão de ETF, o ETF de XRP tem vários solicitantes. Nesse momento, a gente tem a Bitwise, a Canary Capital, a 21 Share, a Wisdom Tree, ProShare, CoinShare, Grayscale, Franklin Templeton e a Volatile Share com propostas de ETF de XRP. Então a gente vê que o ETF de XRP, quando ele for aprovado de fato, a gente vai ter igual a gente teve no ETF de Bitcoin de Ether. A gente vai ter uma enxurrada de aprovações com várias gestoras de capital tendo os seus próprios produtos.
Agora, se vai ter demanda real por todos eles, só o tempo irá responder. Que nem tem diversas propostas também para ETF de Hedera, ETF de Litecoin, ETF de Dogecoin. Será que o mercado financeiro tradicional que compra via ETF tem interesse real, vai ter demanda real por essa enorme quantidade de altcoins? Só o tempo vai responder. E, na minha opinião, quem tem que responder é realmente o mercado. Não é nenhuma autarquia, não é nenhum regulador. E para fechar essa questão de ETF, a ZBOE BZX registrou justamente esse pedido de ETF da Solana em nome da Franklin Templeton. O pedido incentiva a agência federal a permitir o staking de Sol para recompensas adicionais. Isso é muito importante. Foi protocolado no dia de ontem essa proposição desse ETF e é requisitado que o fundo realize staking de sua criptomoeda subjacente para obter recompensas adicionais. Abre aspas, o não staking do Sol do fundo equivaleria a renunciar ao direito do fundo a Sol adicional gratuito, um ato análogo a um ETP de ações recusando o dividendo das empresas que detém. Fecha aspas. Isso daqui está indo muito na esteira justamente da questão do staking do ETF de Ether. A Solana é a mesma coisa, a Solana também é POS, também é Proof of Stake. E se você tem Solana, você pode colocar a sua Solana para aumentar a segurança da blockchain. Então, o que o ETF quer é pegar os tokens Sol que o ETF vai possuir e colocar em staking para gerar dividendo para os detentores de cotas desse ETF. E isso, na minha opinião, é algo extremamente importante e extremamente benéfico para esse produto. Afinal de contas, muitos investidores procuram ETFs que geram dividendos. E agora o ETF de Ether e o ETF de Solana podem gerar isso. Então, na minha opinião, é um game changer para a questão dos ETFs. E por falar em Solana, uma notícia importante que pode acabar acarretando em um maior potencial de valorização futuro para a Solana. A comunidade aprovou um corte de 15% ao ano na inflação da Solana. Inflação é a expansão da base monetária e, no caso de criptomoeda, é naturalmente a emissão de tokens dessa moeda. Atualmente, a taxa de inflação da Solana está em 4,6% ao ano. E a ideia é ir reduzindo de 15% a cada ano até atingir 1,5%. Foi aprovado, já vai ter essa mudança na rede da Solana, tem algumas previsões de exceção, por exemplo, se o percentual de tokens em staking cair abaixo de 33%, a emissão de Solana vai aumentar temporariamente para incentivar mais participantes, mas caso contrário, a inflação vai continuar sua trajetória de queda. Mas, de qualquer maneira, notícia importante para a comunidade da Solana aprovou, e que pode ter um efeito positivo na valorização desse criptoativo, que nesse momento é o 6º maior do mercado no longo prazo. Dando continuidade ao episódio de hoje, o Banco Central russo está considerando um regime experimental de 3 anos para autorizar investidores russos selecionados a negociarem criptomoedas. No último dia 12 de março, mais conhecido como ontem, o Banco da Rússia anunciou uma proposta para permitir um círculo limitado de investidores russos comprar e vender criptomoedas como Bitcoin. Abre aspas. De acordo com as instruções do presidente da Rússia, o Banco da Rússia enviou propostas ao governo para discussão sobre regulamentação de investimentos em criptomoedas. Fecha aspas. Ao propor a legalização da negociação de criptomoedas para investidores com pelo menos 1,1 milhão de dólares em valores mobiliários e depósitos, o Banco da Rússia também sugeriu introduzir penalidades por violações do regime experimental. E um ponto muito importante desse anúncio do Banco Central Russo foi que ele também permitiu que empresas qualificadas se tornem participantes do experimento. Ao potencialmente permitir que empresas russas elegíveis invistam em criptomoedas, o Banco da Rússia pode estar pavimentando um caminho para uma MicroStrategy russa, digamos assim. Vamos acompanhar de perto para ver o que vai acontecer, mas de fato agora as 7 maiores empresas russas, por exemplo, que a gente tem o Cyberbank, a gente tem a Gazprom, a gente tem a Polius,
podem agora comprar criptomoeda, podem comprar Bitcoin. A gente vai acompanhar de perto e qualquer novidade a gente vai trazer para vocês aqui no Giro Bitcoin. E para fechar o episódio de hoje, uma notícia do Brasil. A Receita Federal Brasileira anunciou nessa última quarta-feira, dia 12, ontem, as novas regras para a declaração do Imposto de Renda de 2025, ou seja, o ano exercício de 2024, impactando diretamente os investidores de Bitcoin e outras criptomoedas. Durante uma live, o órgão explicou que a mudança visa aumentar a transparência sobre investimentos no exterior e buscam atender às normas da Lei das Offshores. Embora a autarquia não tenha modificado a alíquota de impostos sobre os criptoativos, em tese, os investidores com ativos no exterior podem ter que pagar mais taxas para a Receita Federal. Agora, com as novas regras, os contribuintes devem preencher um novo campo na declaração de criptomoedas. Esse campo exige que o investidor informe o valor dos ativos em 31 de dezembro de 23 e 31 de dezembro de 24. Além disso, será necessário detalhar se houve aplicação financeira, lucro, prejuízo, em que país está localizado o ativo e o possível pagamento do imposto no exterior. Ele ainda destacou que o sistema reunirá todas as informações para apresentar um demonstrativo detalhado ao contribuinte. E, além disso, ele falou que outra novidade era algo que inclusive já tinha sido testado no ano passado, que alguns dos nossos ouvintes já tinham relatado pra gente, que era justamente o fato de vir automaticamente preenchido o quanto você tem de cripto nas corretoras nacionais. Alguns ouvintes relataram isso pra gente ano passado, não foi o meu caso, não tinha aparecido automaticamente pra mim. Mas agora ele falou de forma oficial que as criptomoedas aparecerão automaticamente na declaração pré-preenchida a partir do dia 1º de abril. No entanto, a Receita alerta que esse serviço pode conter erros e recomenda cautela na verificação dos dados informados. Ou seja, a Receita Federal Brasileira está cada vez mais de olho nas nossas criptomoedas. Então, muita atenção no que você está negociando, no que você está fazendo por aí. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Você já sabe, chegou até aqui. Like no episódio, compartilha, comenta. Compartilha esse episódio no grupo de WhatsApp, no grupo de Telegram, de cripto, da sua família, para quem você quiser. Não deixa de se inscrever no canal. Se você estiver escutando a gente pelo Apple Podcasts, pelo Spotify, pelo Deezer, passa a seguir o podcast aqui também. Dá 5 estrelinhas, que isso faz com que o nosso episódio seja entregue para ainda mais pessoas. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no dia de amanhã. Valeu!